Explicação da semana 1 do PET 5. Nós temos, no primeiro momento, um texto que fala sobre o esporte, e aí pensar o esporte como fenômeno social, cultural e político. É importante a gente ter essa dimensão, e o texto todo vai estar falando sobre isso, que o esporte, e aí o futebol entraria, porque dentro da nossa realidade brasileira, nós percebemos que o futebol, por exemplo, sendo um esporte, ele tem uma influência muito grande. E quando nós pensamos o esporte sendo um fenômeno social, cultural e político, é porque ele vai interferir dentro dessa esfera. Não é separado, é tudo junto. Porque quando nós verificamos o esporte que passa na televisão, a gente percebe o contato que nós, pessoas, sociedade, temos com essa prática. Através dessa prática, há produtos que estão sendo comercializados, tá? Percebe-se que várias práticas esportivas, eventos olímpicos, né? As Olimpíadas, por exemplo, quando acontece, é em meio a várias catástrofes, a várias situações sociais que acontecem, né? E muitas das pessoas esquecem, digamos assim, por um instante, né, toda a realidade que está passando por um sentimento esportivo, né, por um sentimento de vencer ou perder, no caso, de algo que não é real se a gente for analisar, né? Porque imagine, dentro de um evento vai ter um campeão e um perdedor. No ano seguinte vai ter novamente. E aí, não vai modificar nada, só vai ter aquela questão de troféus. Esse troféu não vai interferir na vida de cada um de nós. É como eu disse, o esporte é importante, mas quando nós pensamos nessas influências, nós temos que ter a dimensão que acontece a utilização dessa prática, né, pelos políticos, né, pelos governantes, como uma forma de interferir na realidade atual. Então nós temos que ter bastante cuidado. Não estou falando aqui que a gente não pode realizar os esportes, não poder vivenciar o esporte, nem o texto também não fala isso. Mas a gente tem que ter a dimensão que o esporte ele interfere em várias esferas dentro da sociedade. Depois disso, né, e eu convido que você leia com atenção o texto, eu só trouxe alguns pontos, né, algumas pontuações em torno, e através dele você vai responder as questões. Número 1. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil é o futebol? Não é o futebol? Aí, ó, para você ver. Se a gente for analisar, ele é o mais conhecido e o mais praticado. Mas aqui está deixando bem claro, né, que o esporte coletivo nacional mais vitorioso, ou seja, aquele que mais conquistou títulos do Brasil, não, é outro, né? Aí ele fala que essa honra é do voleibol. Isso, né, para poder provar, né, que diante das medalhas olímpicas de ouro soma 8, sendo que o futebol apenas uma. Lembrando, galera, que essa relação é em torno das Olimpíadas. De fato, o Brasil foi conquistar a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas no ano de 2014, se não me engano. E sendo que o voleibol ele foi conseguir, ele já tem já 8, né? Comparando com o futebol apenas uma. Se a gente for analisar pela influência e pelo investimento que há nessa prática, deveria ser o contrário, né? Mas é um fato. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, aqui você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Então, para você, por que será que o vôlei, mesmo tendo sendo mais vitorioso em termos de Olimpíadas, por exemplo, ele não é tão conhecido e tão realizado como o futebol? Então você vai descrever no parágrafo sobre isso. Nós temos a número 2, onde vai falar: a desigualdade social no país é gritante, ou seja, está para todos os lados, para todo mundo que quiser ver. Sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo, sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, ou seja, de crescer na vida, no caso, de conseguir um status, muitos depositam toda a sua energia no intuito de se tornar jogador profissional. Com certeza, talvez você pode ser um aluno ou aluna que deseja ser um jogador de futebol. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Ou seja, pelo fato de ter muita gente, muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças que crescem no intuito, na busca de ser jogador de futebol, o futebol ele se torna cada vez mais forte e influenciador por causa disso.
porque o futebol também se torna esse que vai dar possibilidade de uma vida melhor. Então, com um texto de no mínimo 15 linhas, você vai expor sobre a sua opinião sobre essa questão, né? Se você considera, né, verdade, se você considera esse fato, né, de pessoas, né, dos jovens estarem em busca, né, de utilizar do futebol como meio de ascensão social, se ele vai favorecer para que o futebol seja mais conhecido e mais divulgado. Depois nós temos aqui uma atividade 2, onde vai ser de marcar. Aqui traz um pequeno texto sobre os Jogos Olímpicos, eu não vou estar lendo sobre ele, mas aí vai estar trazendo uma realidade sobre os Jogos Olímpicos, onde você vai estar lendo aí, e vai estar pedindo para você destacar uma alternativa aqui, onde, numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresente uma informação incorreta. Então, através do texto, você vai estar analisando qual dessas informações aqui, da letra A até a letra E, vai ser considerada errada, se pensada a comparação entre as competições das Olimpíadas atuais com as antigas. Depois nós temos uma segunda questão, também falando sobre os Jogos Olímpicos, onde você vai estar fazendo a comparação entre as alternativas, né, pensando que os Jogos Olímpicos se originaram na Olímpia, na Grécia Antiga, onde os gregos buscavam, por meio dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compõem a civilização grega. Então, utilizavam desse evento para aproximar, né, as comunidades. Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia, dando a origem ao termo Olimpíadas. Considerando esse assunto, assinale as afirmações que seguem e identifique as corretas. Você vai analisar qual dessas as alternativas que são corretas. Aí você vai estar analisando e, de acordo com o que você assinalar, digamos que você fala, não, professor, eu verifiquei aqui a questão, a primeira e a segunda alternativa estão corretas. Aí você vai verificar aqui nas alternativas qual que está aqui, a primeira e a segunda são corretas. No caso aqui, seria a letra E, tá? Mas é apenas uma ideia, e aí você vai estar de acordo com essas alternativas aí, verificando as corretas e vai assinalar ao final qual que se encontra, né, a alternativa correta. Depois nós temos aqui a atividade 3, que vai trazer essa charge para nós estarmos refletindo. Se nós analisarmos bem, né, onde vai falar aqui, olha, uma mulher e um homem, né, um atleta aqui da prática de boxe, que fala, né, isso pensando nas Olimpíadas, que a gente vê os arcos. O homem fala, mas boxe é exclusivo para homens. Aí a mulher fala, acabamos de quebrar mais esse preconceito. Então, dentro das Olimpíadas, agora, desde algum tempo, que o boxe também já está sendo realizado por mulheres. Diante e considerando essa realidade, a charge apresenta o contexto social de preconceito. Qual é o tipo de preconceito apresentado? Então, para você, o que essa charge quer representar? Né? Por que esse homem diz, né, esse atleta falou para a atleta sobre a questão do boxe, né, como sendo apenas uma prática masculina? O que você acredita que representa esse preconceito? Você concorda com a opinião da lutadora do boxe apresentada na charge? Por quê? Então você acha, né, que a ideia de se quebrar esse preconceito, né, o fato do boxe já estar inserido dentro das Olimpíadas, fez com que acabasse o preconceito existente entre essa prática e o fato de pensar o boxe como algo vigoroso, como algo violento, e aí imaginar a mulher como uma pessoa sensível? Você acha que ainda tem esse estereótipo, esse preconceito? Ou você acha que com a inserção do boxe para as mulheres dentro das Olimpíadas, isso acabou? E por fim, na letra C, em um parágrafo, comente sua opinião sobre o preconceito da participação feminina em alguns esportes praticados somente por homens. Mesma coisa, então você vai falar sobre essa realidade, né, desse preconceito existente entre práticas esportivas que tem algumas capacidades que é mais voltadas para os homens. Galera, então por hoje é só. Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um forte abraço
e até a próxima.